Boa tarde com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, saudar o apóstolo Jerônimo Cimento Sabutaia, que é nosso pastor assistente aqui em Marromeio, que tem nos ajudado. E saudar outros pastores de outros lugares, saudar o pastor Jonas, em prazer, que tem nos ajudado na produção das mensagens. Que Deus continue a ajudá-los. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco como que os homens de Deus devem ser respeitados. Eu quero falar da mensagem respeito. Livro de Salmos, capítulo 105. Salmos, capítulo 105. No seu versículo 14, diz assim: não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Amém? Então, eu quero compartilhar convosco a mensagem do nosso profeta, o último profeta da era de Laodiceia, William Marion Branham. Parágrafo 69 desta mensagem diz assim, a mensagem de respeito: e Moisés disse: eu já tenho feito esses 10 milagres perante vocês, e Deus tem dado 10 milagres a vocês, e então vocês têm medo no mar. Certamente, quanto mais isto tomará para que vocês creiam? Ele voltou e tomou sua vara e segurou isto perante o mar, e as tempestades desceram e soprou o mar até do outro lado, e eles atravessaram. E então, logo que eles chegaram do outro lado, imediatamente começaram a se queixar que eles não tinham pão. Está vendo exatamente a mesma coisa. Então Deus faz chover pão dos seus para eles, e então eles se queixam que eles não tinham água. Eles somente tinham uma queixa após a outra. Amém? Vejam só, esses homens, que saíram do Egito para Canaã, cada circunstância para eles deveriam se queixar de alguma coisa. Você diz bem, possivelmente eles eram de um tipo inconvertido. Possivelmente eles eram. Havia multidão mista que atravessou com eles, certo? A igreja, quando tem algum povo misturado, outros crentes que não, outros crentes, outros não são crentes, então há problemas sérios. Continuando, parágrafo 71, porém, eu desejo trazer uma outra coisa à sua lembrança. Se Deus mandou o mensageiro, vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro e enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Compete a eles obedecer mensageiro. Se Deus enviou o irmão Branham, compete grupo de Cacó, grupo não sei xixi, obedecer esse mensageiro. Ed Frank, obedecer esse mensageiro e levar esta mensagem para o além. Não pregar coisa dele da cabeça, porque Josué pregou aquilo que Moisés pregou. Se Cacó é um homem que substitui Deus, foi um homem, ele devia pregar aquilo que o irmão Branham pregou, não coisa dele da cabeça. E cada mensageiro que se levantar nesses últimos dias, se é uma pessoa ungida de Deus, a pessoa deveria levar a mensagem, dar a
continuidade à mensagem. Isso que diz o profeta. Exatamente, eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro. Olhem, em Josué e Caleb, eles permaneceram exatamente do seu lado. Sim, senhor. Seja em que for que Moisés estava bem, estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele, de qualquer maneira. Estão vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos e não matateis dos meus servos. É uma praga para pessoas que se levantam contra o mensageiro do dia. É uma praga para a pessoa que se levanta contra o seu pastor nesses dias. É uma praga. Você não tem ministério nenhum. Porque se você tivesse ministério, você ia começando indo lá, pregar o evangelho, que Jesus decide a todo mundo. Não pregar pessoa, tentar desviar um rebanho. Não é isso que Jesus nos mandou. Ele decide pregar o evangelho a toda criatura. A todo mundo, a toda criatura. Quem quer for batizado será salvo. A mensagem ungida dos últimos dias. A mensagem ungida dos últimos dias. Nós ouvimos nessa mensagem a respeito que Josué e Caleb permaneceram exatamente ao lado de Moisés, ainda que seja certo ou errado, permaneceram ao lado do seu líder. A mensagem ungida dos últimos dias, parágrafo 68, diz assim: Balaão ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia diz que, em segunda carta de Pedro, que foi o ensinamento de Balaão, que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Qual foi o problema? Pecado imperdoável. Nenhum deles se salvou, embora eles tivessem saído sobre as bênçãos de Deus e visto a mão de Deus, movendo-se através deste profeta poderoso, e a tinha visto exatamente vindicado por Deus. E porque outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés, tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado. E Datá e Corém, e muitos deles concordaram com ele. Ensinaram os filhos de Israel a cometer fornicações, ir após as suas organizações, que diz: nós todos somos o mesmo. Veja isso, o pecado imperdoável. Hein? O pecado imperdoável é um profeta entrou no meio do outro profeta, começou a ensinar que aquele profeta Moisés estava errado. Quem está certo é esse agora, Balaão. E algum grupo de Datá, Corém e Abirão acabaram se deixar levar com esse tipo de ensinamento. Isso causou Israel morrer no deserto. Pecado imperdoável. Está vendo o que é isso? Se existe uma igreja, uma nação, um povo, hein, que se levanta um profeta ungido por Deus, dado poder por Deus para fazer algo, autoridade de Deus, para fazer algo, vindicar a palavra e sendo verdade, e se levantar no meio da congregação, um Datá, Corém e Abirão, e dizer: não, um pastor Jerônimo, ou pastor Jona, outro pastor, ou um pregador José, ou Pedro, etc, etc, dizendo: não, está errado, só que está certo agora somos nós. Hein? Se esses homens são de Deus, você está cometendo pecado imperdoável, porque você está lutando contra Deus, você está lutando contra o Espírito Santo, não está lutando contra Jerônimo, não está lutando contra alguém, outro, você está lutando contra Deus, e você vai tratar esse negócio com Deus no final de tudo. Está vendo o que é isso? Respeito. Precisa ter respeito com os homens de Deus. A mensagem a respeito, parágrafo 103. A mensagem a respeito, parágrafo 103. Escuta só. Jezabel nos dias de Elias, como ela desrespeitou Elias, como
ela. Elias era na realidade seu pastor. Certamente, ela não recebeu aquilo. Deus não é, ela era uma ateísta, hein? Ou uma infiel, uma adoradora de ídolo. E ela tinha seus próprios sacerdotes pagãos. Todavia, Elias era seu pastor. Deus o enviou ali para ser pastor. Ele era pastor. Se ele a repreendesse e lhe dissesse todos os seus pecados, ainda assim ele era seu pastor. Ela definitivamente não o recebeu. Todavia, ela lhe desrespeitou. Ela lhe odiou, certamente. Ela o fez. E o que sucedeu a ela? Deus deixou que os cães a comessem na rua. Está vendo? Isso é correto. Por causa do que ela desrespeitou a mensagem que Elias estava pregando. Está vendo o que é isso? É muito perigoso desrespeitar os homens de Deus. Ela foi comida com cães. Minha irmã, se seu pastor te repreende através do seu pecado, aquelas coisas feias que tem feito na igreja ou fora da igreja, ele não é seu inimigo, não. Ele continua a ser seu pastor. Apenas se arrependa, volta a Deus antes que seja tarde demais. Hein? Não pode desrespeitar os homens de Deus. Terminando a mensagem a respeito do parágrafo 165. Se você não pode respeitar o homem, respeita o ofício que ele possui em Deus. Hein? Isso é exatamente correto, está vendo? Respeito. Se um ministro, se um ministro vem, seu pastor, sempre respeito. Até o ministro vem o seu pastor, deve respeitar. Eu tenho ouvido congregações falar a respeito do seu pastor. Como somente falam a respeito dele, o criticam, o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Se seu pastor tem te ajudado tanto, e você critica seu pastor, fala mal do seu pastor, ridiculariza o seu pastor, odeia seu pastor. Se você estiver doente, se você cair doente, se você estar mal, como que esse pastor poderá te ajudar alguma vez? Sabendo que você fala mal dele. Se essa oração que ele vai fazer, como vai pegando? Sabendo que você é o inimigo do seu pastor. Que tipo de ovelha você é? E a Bíblia nos exorta que cada pastor vai responder segundo o seu rebanho. Se você desrespeita seu pastor, quem vai responder por você no dia de julgamento? Quem vai defender você? Se você não tem respeito com seu pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Que Deus abençoe abundantemente. Tabernáculo aqui é Marumeio. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo em todo canto, aqueles que ouviram essa mensagem. Se for essa mensagem te ajudou, deixa esse comportamento maligno, deixa esse comportamento, siga Cristo, respeita seu pastor, respeita seu profeta desta era de Malaquias 4, respeita seu profeta, respeita Deus. Deus usa os homens, o vaso que Deus usa são os homens, e Deus não vai falar assim sozinho, não. Ele usa lábios humanos. E você deve respeitar onde Deus habita e respeitar o que Deus está fazendo. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.